profetas. was in those prophets' Quando ele hands. entrou no meio do grupo, When he came o inside that Espírito group, Santo veio sobre ele the Holy Spirit came upon e him. diz o texto, ele começou a profetizar. And the text says that he started to prophesy. E dia inteiro, And the whole day, ele ficou caído no chão he profetizando. was laying on the floor prophesying. Virou até uma piada. Saul no meio dos profetas. It was like a joke. Saul among the prophets. Está escrito lá no Velho Testamento. It's written on the Old Testament. Então ele teve essa experiência So he had this experience de receber o batismo do Espírito of Santo receiving the baptizing in the para Holy poder ser Spirit, rei. to be king. Mas ele tinha um péssimo caráter. But he had a bad character. Não obedecia a Deus. He wouldn't obey God. E os dons And the gift você recebe, you receive, mas você pode perder. but you can also lose them. Deus resolveu tirar o dom de governo, que era o dom que no batismo do Espírito Santo Saul tinha recebido. God decided to take away the gift of govern that he got when he was baptized with the Holy Spirit. Porque ele não obedeceu a Deus. Because he didn't obey God. E aí o que foi que aconteceu? And then what happened? Deus tirou God took aquela away unção that anointing, e um demônio veio. and a demon came. E aí o camarada virou perturbado por demônio a vida inteira, o resto da vida And inteira. then he became disturbed by demons his whole life, Por falta de caráter. by lack of character. Por isso que o caráter é importante. That's why character is very important. Ok? E aí Deus disse, agora eu vou levantar um segundo o meu coração. And God said, I'm going to lift somebody up E according nós to vamos my ler heart. esse texto. And Vai we're lá going to em, read this em text. 1 Samuel capítulo 15. Go to 1 Samuel chapter 15. Porque eu só quero que você não pense I just want you not to think que batismo do Espírito Santo é uma coisa do Novo Testamento. that being baptized in the Holy Spirit is something from the New Se Testament. é doutrina bíblica, If it's também é do biblical, Velho. if it's a biblical doctrine, it's also from Se the não Old conseguir achar Testament. no Velho, não If you vai don't encontrar find no it in the Novo Old também. Testament, you don't find it in the New. Ok? Então presta atenção, capítulo 15. Chapter 15. Aí ele vai lá para ungir um rei. And he'll go to anoint the king. E os filhos do Jessé aparecem para a festa. Jesse's Sons sons come. E Party. eles têm todo jeito de rei, são grandões, fortões. And they're big and strong. They look like kings. Mas Deus diz para Samuel, não é nenhum desses. But God told Samuel, it's none of this. E Samuel sabia que Deus não se engana. And Samuel knew that God wouldn't make a Então ele mistake. pergunta, escuta, tem mais algum filho aí que Então- você esqueceu? He would ask Jesse, there's another son you probably forgot. Aí o about. Jessé fez assim, ai, tem o Davi que a gente nem convidou para a festa. And then he Não é remembered importante. he remembered his son David, who wasn't invited to the party. Falou, sem ele não tem festa. Without him, there is no party. E ele chegou, So here, e David Deus disse arrived, para Samuel, é esse. and God told Samuel, that's the man. E aí sabe o que aconteceu? And you know what happened? Capítulo 16, On chapter 16, vai lá para o capítulo 16, versículo 10. verse 10. Na verdade, versículo 12. Eles mandam chamar o Davi vem, Actually, Deus diz, é esse. Verse 12. And they call for David, and he Versículo comes. 13 agora. On verse 13. Tomou Samuel o chifre de azeite, And Samuel took the horn of oil. aquele óleo era símbolo do Espírito Santo. The oil was a symbol of Os the Holy Spirit. sacerdotes do Velho Testamento, The priests in the Old Testament, quando eram ordenados, when they were tinha ordained, que ser colocado óleos neles também. they needed to put oil on them, Era posto na testa, put in their forehead, nas orelhas, in the ears, nas mãos, in their hands, nos pés. and the feet. Eles eram ungidos todinho. They were anointed Então, completely. Samuel pega o chifre de azeite, So Samuel took that horn of oil derrama sobre Davi. and anointed him. Agora leia o que acontece. Now read what happened. E o Espírito Santo se apossou de Davi daquele dia em diante. And the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. Repita comigo. Repeat after me. Daquele dia em diante. From that day forward, De novo, diga. again, Daquele dia em from that diante. day forward, Por que será que está escrito daquele dia em diante na Bíblia? why is it said like that? From that day forward, Porque tem uma marca de início. because there is Começo. a mark of a beginning. Significa nem sempre foi assim. It was never like that before. Daquele dia em diante. From that day on, Davi já tinha o Espírito Santo, David had the Holy Spirit, homem de a Deus. man of God. Mas daquele dia em diante, But from that day on, quando a unção que estava na mão de Samuel, when the anointing that was in Samuel's hand, como a unção que estava na mão de João Batista, like the anointing that was in John the foi Baptist, derramado sobre Davi, was poured on David. daquele dia em diante, From that day forward, o Espírito Santo the Holy Spirit se apossou
de came Davi. mightily upon David. Não foi o que aconteceu com Jesus? Isn't that what happened to Jesus? Exatamente. Same Se way. você for lá no Atos 2, To go to Acts chapter 2, foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. exactly what happened to O the Espírito Santo disciples. veio, The Holy Spirit se came apossou deles. and took possession of them. Começaram a falar uma língua que They started speaking in tongues. tinha milhões de pessoas que sabiam. Millions of people knew about them. Sabiam que a língua que os discípulos falaram em Atos 2 Did you know that the tongues that the disciples spoke in Acts chapter 2, eram língua das nações? they were tongues of nations? O problema era o seguinte, The problem é was que Pedro era um pescador iletrado, sem cultura. Peter was Illiterate guy, Illiterate. without culture. without a O coach. que aconteceu foi o seguinte, What o happened was Espírito Santo vem e toma ele, the Holy Spirit came in e o took him, camarada começa a falar muitas línguas que ele nem imaginava falar. and this guy started speaking many tongues that he couldn't imagine to E o povo speak. que estava lá, que falava aquelas línguas, And começou a ouvir. And the people who understood that language started listening to Que it. negócio é esse? And they were, what is this? Eles estão uns caipirão. These are the Como é que eles falam essas línguas? The fishermen. Hillbills. Como é que eles falam essas línguas? how do they speak this language? Era o Espírito Santo. It was the Holy Spirit. E tem uma lista das nações que eles falaram as And línguas. there's a list Mais de of the 10. nations that they spoke. Pedro the falou language. árabe. Peter spoke Arab. Talvez só aquela vez na vida dele, mas que falou está lá na Bíblia. Maybe only that one time in his life, but it's on Porque árabe é duro de falar. because Arab É is very só se o hard to Espírito speak. Santo vier Only if the Holy Spirit e comes der árabe na boca da pessoa. and open the person's mouth. Eu já tentei aprender, muito difícil. I tried to learn. It's Então, very olha hard. só. No Velho Testamento So in the Old acontecia isso, Testament, this would happen. ok? Se você ler, por exemplo, a história de Elias e Eliseu, If you read the story of lá Elijah em and 1º e Elisha 2º Reis, and fim do First and 1º Second Reis, Kings, começo do 2º Reis, mesma coisa. it's the same thing. O Elias joga o manto dele sobre o Eliseu, Elijah throws the mantle over e ele Elisha, diz, você já sabe o que é, né? and E aí he Eliseu tells, diz, já sei. you know what this is, right? O And senhor he's está me like, chamando "Yes, para ser profeta. you're calling me to be a prophet." Segundo a Bíblia, profeta é um dom do Espírito. According to the Bible, a prophet is a Está lá gift na of the lista de Spirit. Coríntios, esse dom. It's in the book of Corinthians. Está escrito lá. Aí ele começou a andar junto, So com he Elias. started walking with Elijah. E um belo dia, quando Elias era para ser tomado, And in a beautiful day when Elijah was supposed to tinha be problema. taken up, there was a problem. A unção do Eliseu The anointing on Elisha estava na mão do Elias. was in Elijah's hand. E aí o Elias perguntou a Eliseu, o que você quer que eu faça? And then Elijah asked Bonito esse Elisha, texto. what do you want me to do? E ele falou, eu sei o que eu quero. I know what I want. Estava na ponta da língua. It was Ele já the tip devia of his estar tongue. pensando nisso, ó. And he's been thinking about this for a Ele long falou, eu time. quero uma porção dobrada do teu I espírito. want a double portion of your spirit. O Elias falou, uva, você You're pediu um anointed. negócio difícil, homem. And he's like, well, you asked a hard thing. Mas se você me ver quando eu for arrebatado, But if you see me Você when vai I'm receber. being taken up to heaven, you're De going agora em to diante, receive it. de agora em diante, From now on, o Eliseu não podia se distrair com nada. Elisha couldn't Be distracted be distracted. by anything. Porque se ele se distraísse, Because if he was, ele não veria o Elias sendo tomado, he wouldn't see Elijah e being não taken up, recebia a bênção. and he wouldn't receive the blessing. Porque o Elias pôs uma condição no negócio. Because he put a condition to that. E aí veio um redemoinho, And then that whirlwind came, separou os dois. O redemoinho passou aqui um tornado. separated both of them. It was like E a tornado, veio carruagens de fogo. and like chariots of fire. E as carruagens de fogo levaram Elias. Não foi o tornado, não. The Tem muita chariots of gente que fire pensa que took foi. Elijah, not the whirlwind. Ok? Tem muita gente que pensa que o Elias subiu num redemoinho. Não foi, não. Everybody Leia bem a thinks Bíblia. that Elijah went up in the tornado, Foi nas carruagens but de he went fogo. into the chariots of fire. E o Eliseu ficou com o olho em Elias. So he had his eye on him. Não tirou o olho. He wouldn't take his eye. E ele away, foi subindo. and he was E taken up. o Eliseu devia estar pensando, minha bênção, minha bênção. And he Minha he's unção. thinking, hey, where's my blessing? E aí o Elias derruba o manto. And then Elijah dropped his mantle, E ele pega o manto. and he will pick that up. E ele enrola o manto. He will Ele roll chega it na up. beira do Rio Jordão e diz, aonde está o Deus de Elias? He'll come to the Jordan River, and he says, where is the God of O rio Elijah? se divide em dois. The river is split in half. E se você ler a história de Eliseu? If you read that